Eu já vou começar trazendo uma recomendação nesse vídeo. Se você tem uma louça para lavar, se você tem uma atividade física para fazer ou qualquer outra atividade que dê para se dividir me ouvindo ou me assistindo, faça isso, porque a nossa resenha hoje vai ser um pouco maior, porque tem muita coisa para falar de Via Varejo ou enfim, Grupo Casas Bahia, já que eles alteraram o nome recentemente, inclusive nós vamos falar sobre isso, tá? Só antes de começar, eu quero trazer para vocês também, gente, uma atualização. Para quem me acompanha aqui no canal, sabe que há um bom tempo atrás, o pessoal da Levante trouxe uma recomendação de Via. E eles atualizaram essa recomendação ao longo do caminho, e aí eu tô deixando para vocês essa atualização em forma de um relatório que vocês podem baixar gratuitamente aqui embaixo na descrição. Eu já antecipo, eu não quis ler esse relatório antes de gravar esse vídeo. Depois, quando acabar o vídeo, de gravar no caso, né, é óbvio que eu vou ler, mas eu sei que tem uma atualização da recomendação e uma atualização dos últimos fatos relevantes com a opinião deles. Eu não li para não deixar tudo isso influenciar o que eu vou falar nesse vídeo hoje para vocês, beleza? Mas enfim, acessem, dê uma olhada na opinião deles, que até o momento eu não sei se é diferente da minha, e aí me acompanhem até o final do vídeo. Bom, vamos lá, né, gente? Os últimos acontecimentos de Via fizeram com que ela chegasse a cair mais de 30% em um único dia na Bolsa de Valores. E cabe ressaltar que desde o início do ano, ou seja, em 2023, ela já acumula uma queda de mais de 60%. Só que a gente precisa entender o porquê que ela tem tido essas quedas, inclusive essa queda de mais de 30% em um único dia. Só que para isso, eu preciso voltar um pouco no tempo, né? Em 2020, as varejistas como um todo, elas estavam indo muito bem. Porque muitas pessoas ficaram dentro de casa, começaram a entender que, olha, preciso trocar uma geladeira, um sofá, um móvel, e elas estavam com dinheiro na mão, inclusive por conta dos benefícios que foram pagos também. E aí essas varejistas como um todo, elas explodiram, contrariando o que muitos imaginavam, que naquele momento onde estava todo mundo enclausurado, sem saber o dia de amanhã, todo mundo ia segurar um pouco as pontas, mas não foi o que aconteceu, todo mundo tacou o louco do consumo e ajudou muito essas varejistas. Tanto que a própria Via, que tinha começado a fazer um turnaround lá em 2017, 2018, quando chegou lá em 2020, eu lembro que eles fizeram ali uma reunião, né, uma assembleia, na verdade, que você pode acompanhar a reunião de resultados deles, na verdade, e eles falaram, olha, estamos finalmente chegando ao fim desse turnaround, porque realmente 2020 foi um ano espetacular para as varejistas. Só que, quando começou a chegar 2021, 2022, é como se o cenário macro fosse lá e jogasse um balde de água fria nas varejistas como um todo. Por quê? Elas saíram de um cenário onde muitas pessoas estavam consumindo e nós tínhamos uma taxa de juros de 2%, para um cenário onde a taxa de juros foi rapidamente para 13,75, tornando, né, o preço do dinheiro muito caro, o acesso ao crédito cada vez mais restrito. Então as pessoas começaram, inclusive, a consumir menos, ficar com os recursos mais curtos, e também as próprias varejistas, que já tinham muitas dívidas, ficaram com dívidas caras, porque muitas dessas dívidas são atreladas ao CDI. Conforme o CDI sobe, essa dívida também fica muito mais cara. E aí o resultado é que basicamente em pleno 2023, cá está a Via de novo fazendo mais um plano de turnaround que deve se estender pelo menos até 2025. E aí dentro desse plano, que eu vou trazer no detalhe para vocês até o final do vídeo, tudo que eles estão planejando, eles trouxeram a subscrição de ações que aconteceu recentemente. Então, o que acontece? A Via nessa de tentar alongar o perfil da dívida, levantar recursos para as dívidas agora de curto prazo, porque ela realmente está precisando, ela fez então a subscrição de ação, onde para cada 100 ações que você tinha de Via, você teria o direito ali de subscrever mais ou menos umas 50 ações para arredondar essa história. Então você teria o direito de comprar 50 ações a um preço que foi determinado e que no final das contas foi determinado no dia 13 de setembro a 80 centavos. E isso foi muito abaixo do que a própria Via esperava. Eles esperavam levantar quase 1 bi com essa subscrição de ação, porque as ações até então no dia anterior negociavam a R$1,10, R$1,15. Mas como ficou precificado em 80 centavos, então eles não conseguiram levantar todos os recursos que eles queriam. Na verdade ficou 28
abaixo do que eles queriam. E aí, quando as ações abriram no dia seguinte, depois dessa precificação, chegaram a cair aí mais de 30% em alguns momentos. E tudo isso por quê, né, gente? Porque não é somente a subscrição que está acontecendo nesse momento. O que eles trouxeram como prêmio para quem subscrevesse essas ações também foram os bônus de subscrição. Ou seja, se a cada 100 ações você poderia subscrever 50 ações, por exemplo, então para cada 5 ações que você subscrevesse, você teria o direito, ou aliás, você ganharia 4 bônus de subscrição. E esses 4 bônus de subscrição, eles te permitem comprar as ações de Via ao preço ali que eles definiram, só que isso em algumas janelas. Que janelas são essas? Outubro de 2023, janeiro, abril, julho e setembro de 2024. Então, se você recebeu esses bônus de subscrição, você vai ver que eles vão estar lá na sua custódia, e aí quando chegarem nesses meses, que são essas janelas de negociação, então você pode exercer esse bônus de subscrição via formulário ali da corretora e tudo mais, e aí você tem que ficar atento a esses prazos. Inclusive, tem um outro prazo que está acontecendo agora também, tá? Que é o seguinte, é o prazo de desistência, que vai acontecer do dia 13/9 até o dia 19/9. E o porquê que está acontecendo esse prazo de desistência? E aí eu acho que isso é relativamente novo para algumas pessoas, porque muita gente pensava assim, pô, depois que eu aderi à subscrição, a receber ali os bônus de subscrição, eu posso desistir? Nem sempre, tá, gente? O que acontece é que a Casas Bahia, ela foi rebaixada pela Standard Poor's. A nota de crédito de Casas Bahia, né, de Via no caso, foi rebaixada. E por consequência, alguns CRIs que a Via até então tinha emitido também foram rebaixados para a nota de BRAA- para BRA-. E o que isso significa na legenda ali da Standard Poor's? Que basicamente essa nota BRA- é como se fosse um B- nessa lista de classificação de notas, ou seja, os títulos de Via e a própria Via, eles estão nessa categoria de especulação e baixa classificação. E qual que é o impacto de tudo isso? Que muitos fundos que investem, por exemplo, em CRIs de Via, basicamente, alguns eles não podem ficar posicionados em papéis que têm notas muito baixas. Por mais que ela ainda não esteja naquele grau de risco alto de inadimplência, de calote, etc e tal, cabe ressaltar que como essa nota da Standard Poor's, que ela acabou rebaixando, no caso de Via, ela acabou rebaixando com perspectiva negativa, então isso quer dizer que se a Via não fizer algo urgentemente, essa nota ela pode cair ainda mais. E aí ela poderia entrar nessa nota onde o risco é muito alto, onde o risco de calote é muito alto. E aí é claro que alguns fundos fogem disso para não ter justamente problema. Então, se você investe em algum fundo de investimento ou fundo imobiliário que possa ter esse tipo de CRI na composição, dê uma olhada, porque saiba que eles estão no risco, tá? Mas o que acontece é que depois desse rebaixamento, eles tiveram que abrir esse período de desistência justamente por conta de alguns que tinham se posicionado não poderem estar posicionados com uma nota de risco sendo rebaixada dessa maneira. E o que eles estão tentando fazer para mudar essa perspectiva de negativa para talvez estável e algum dia talvez ver essa nota voltar a subir? É justamente esse plano de reestruturação da Via que deve ir até 2025. E aí vamos começar pelas coisas mais supérfluas e que não vão ser efetivas talvez para mudar o jogo de Via, como é o caso da mudança de nome para ela, né? Então, ao invés de Via, agora nós vamos voltar a chamar ela de Grupo Casas Bahia. Inclusive o ticker dela vai mudar. A partir do dia 20 de setembro, que inclusive você já vai ter ali as suas ações que foram subscritas, o seu bônus de subscrição, então o ticker de Via passará a ser BHIA3, em referência, óbvio, a Casas Bahia. E é óbvio que mudar o nome em si não muda o jogo para ela, porque no final das contas é como se eu simplesmente quisesse sair disfarçado ali na rua, mas no final das contas todo mundo vai me reconhecer, mas ela tenta fazer isso talvez para dissociar todo esse mau desempenho dela desses últimos 1
ou 2 anos, talvez, com esse ticker, inclusive, na Bolsa de Valores, onde teve influencer que deu apelido para ela, chamando ela de Vara, e aí, como ela teve um desempenho muito ruim, inclusive, esse ticker que era Via, mas que muita gente chamava de Vara, acabaram falando que muita gente acabou tomando Vara por conta do papel. Então, assim, eu acho que eles estão tentando dissociar tudo isso, que não vai ser decisivo para o jogo, porque o que realmente é decisivo é a questão de números, de lucro, de endividamento, que a gente já vai falar sobre isso, mas além do nome, existe uma outra coisa que eles acabaram trazendo, que foi um personagem que há mais de 10 anos protagonizava as propagandas de Casas Bahia, falando, quer pagar quanto? E basicamente sim, ele está voltando nas propagandas de Casas Bahia, faz parte dessa reestruturação, desse plano de turnaround que basicamente o Renato Franklin, né, que ele é ex-Movida, mas agora ele tá tocando a Via e tá colocando esse plano em prática, ele achou que seria talvez de bom tom trazer novamente o quer pagar quanto para as propagandas de Via, mudar o nome, mas também nós precisamos falar dos projetos e dos planos que podem fazer alguma mudança, talvez, financeira na companhia. Antes, vamos entender como ela tá. Então, vamos lá. Quando a gente analisa o gráfico de lucro da empresa, nós entendemos que, olha, lucro no AI. Nós temos aí um prejuízo de mais de 1 bi. E quando a gente fala de margem líquida, é claro que também no AI, porque o que acontece? A margem líquida, ela é tudo que sobra depois que a empresa, ela basicamente pagou as suas despesas, receitas e me deu ali as suas mercadorias, etc e tal. Então, é o que sobra para ela depois de tudo que ela vendeu e tudo que ela pagou. E aí, no final das contas, essa margem dela hoje está em menos 3,76%. Ou seja, não está sobrando. É como se estivesse faltando. E isso naturalmente pode acontecer com as varejistas como um todo, e acontece, inclusive, por exemplo, com uma Magalu, porque as varejistas, elas historicamente, elas têm uma margem muito baixa. Muitas vezes de 3%, de 2%. Eu já trouxe isso para vocês aqui no canal. Então, qualquer momento de dificuldade que elas estiverem passando, essas margens que já são muito pequenas, elas vão ser ainda mais espremidas e amassadas, fazendo com que chegue, por exemplo, em margens negativas. Talvez seja por isso, inclusive, que o próprio Barsi, ele repita que, olha, toda varejista um dia vai quebrar. Não sabemos se isso é verdade, mas é algo que muitos já ouviram ele falar, mas é óbvio que o risco de você trabalhar com uma margem tão baixinha, claro que acaba trazendo essas perspectivas, né? Essa questão de muitas vezes você ter um prejuízo e tudo mais. Porque, em tese, as varejistas, elas têm uma margem pequena, mas elas trabalham com uma quantidade de vendas grande, um volume grande. Só que é aquilo que eu trouxe para vocês, quando vem um cenário macro e joga um balde de água fria na empresa. Claro, não é somente isso. A própria empresa também cometeu ali alguns erros. Tudo isso compromete a margem e compromete o resultado dela. E aí, outra coisa que acaba preocupando, além de ela estar entregando prejuízo, estar com margem líquida negativa, é a questão da dívida líquida pelo EBITDA, ou seja, a alavancagem da empresa. Hoje ela está alavancada em 4,6 vezes, mas isso daqui é o que os sistemas ali que a gente utiliza para extrair dados do mercado, eles contam pra gente. Quando a gente analisa a dívida líquida ajustada, levando vários outros fatores em consideração, e levando em consideração, então, toda essa dívida líquida ajustada pelo EBITDA, a alavancagem de Via, ela vai para mais de 10,5 vezes. Ou seja, extremamente alavancada. E isso, inclusive, foi um dos motivos do porquê Standard & Poor's disse que rebaixaria a nota de crédito de Via e dos seus títulos que foram emitidos com perspectiva negativa, porque ela está muito alavancada e ela precisa muito melhorar esse perfil de dívida. Inclusive, no relatório que eles postaram lá no site de RI deles, eles falaram que, olha, para a gente tentar reverter essa situação, nós precisamos que em 2024 essa dívida líquida ajustada pelo EBITDA, ela caia para 5,7 vezes ou 6 vezes aproximadamente. Só que para isso acontecer, então a subscrição de ação que eles fizeram agora deveria ter sido melhor sucedida, eles deveriam ter levantado pelo menos 1 bi ali que eles estavam esperando, o que já não aconteceu. Então isso traz
uma situação muito sensível para a Via, porque se eles tiveram 28% a menos da arrecadação que eles esperavam com essa subscrição, então talvez essa reestruturação dessa dívida ela possa levar mais tempo do que o esperado. E talvez para 2024, que eles esperavam uma alavancagem que é né, de 10,5 vezes cair para 5,7 vezes, talvez caia para 7 vezes e meia no máximo, fazendo com que, inclusive, a Standard Poor's fique de olho e talvez rebaixe mais uma vez a nota de Via, tá? Mas ela tá tentando. Ela está tentando emitir alguns títulos de dívida. Ela emitiu, inclusive, né, algumas debentures. Ela capturou mais de 1 bilhão ali com debentures para tentar estender, alongar essa dívida. Tanto que, quando a gente analisa esse gráfico que ela colocou, né, junto com o último resultado dela, o perfil da dívida depois dessas debentures, é claro que eles fizeram a subscrição agora, tem alguns CRIs e tal, então 66% dessa dívida eles conseguiram rolar e ficou para o longo prazo, só que essa dívida hoje está custando muito caro, porque em média essa dívida está custando CDI mais 2,6%, ou seja, basicamente 2 dígitos, o que torna a situação dela relativamente complicada e essa alavancagem acaba sendo muito grande, tá? Então, o que eles precisam que aconteça em relação a esse endividamento nesse momento é que a taxa de juros caia para que eles consigam diminuir o custo dessa dívida e eles precisam, então, que esses recursos que foram levantados sejam muito bem aplicados nesse plano de turnaround para que eles consigam ir amortizando cada vez mais essa dívida e diminuir essa alavancagem. Agora, o que está dentro dos planos deles, além de levantar recursos no mercado através de CRIs, debentures e subscrição, né? Então, o Renato Franklin, que é o ex-Movida, como eu trouxe para vocês, mas que agora está tocando esse plano da Via, ele disse que dentro desse plano eles têm a pretensão de fechar pelo menos umas 100 unidades ali de Casas Bahia, ou enfim, das empresas que estão ali dentro do grupo. 50 unidades já foram fechadas, outras 50 eles estão negociando aluguel, estão revendo a questão de estoque e tudo mais. Outra consequência, né, que acaba vindo justamente com esse fechamento de algumas unidades é também a diminuição de pessoal, porque fechou a unidade, vai ter gente que vai ser mandada embora, então eles vão tentar reduzir alguns custos, né, por aí. Outra coisa que eles também vão tentar fazer é a diminuição do estoque. E como que eles vão fazer isso? Através de promoções, de saldão. Nós temos Black Friday agora, né, daqui a alguns dias. E aí eles vão tentar fazer tudo isso. Só que uma coisa que a gente já tem que ficar de olho, porque isso vai se refletir no próximo resultado, é que, ao fazer esse tipo de promoção, de saldão, para tentar diminuir os estoques e diminuir o custo com estoques, então as margens elas podem ficar mais espremidas ainda, porque você está baixando o preço de muita coisa para realmente liquidar. Então isso acaba baixando ainda mais as margens, o que, óbvio, não ajuda muito a Via nesse momento, mas eles entendem que é o que se faz necessário para diminuir os gastos com o estoque, talvez trazer um fluxo agora de curto prazo com esses saldões, com essas promoções e tudo mais. Além disso, outra decisão que eles acabaram tomando é uma mudança ali no marketplace deles, né? Então hoje, quando você entra na Via, eles vendem de tudo mesmo. E eles vão deixar de vender a Via em si, né? Uma Casas Bahia, por exemplo, produtos de ticket médio baixo, como cerveja, produtos de higiene. Se você entrar no site deles, vai continuar tendo a oferta desses produtos, só que não é a própria Via que vai estar oferecendo, mas sim os sellers. Você, por exemplo, você pode vender os seus produtos lá dentro do site da Casas Bahia. Se você quiser vender cerveja, produtos de higiene, de beleza, você vai conseguir. Mas a Via, como um todo, ela vai priorizar vender aquilo que tem um ticket médio mais alto, como uma geladeira, uma televisão, um fogão, um sofá, e esses itens que inclusive são um pouco maiores, tá? Então ela também vai fazer essa mudança ali dentro do marketplace, além de, claro, toda essa reestruturação da dívida. E em linhas gerais, esses são os principais pontos do plano, né? O Renato, ele já disse que isso vai acabar seguindo provavelmente até 2025, então não é algo agora para o curto prazo. E também existe um ponto sobre tudo isso
que vocês já devem ter percebido que não existe uma bala de prata para salvar a Via, mas sim várias balas que vão precisar trabalhar em conjunto, desde coisas que ela mesma vai fazer dentro de casa, como o próprio cenário macro tendo que ajudar ela com um corte nas taxas de juros, mas que nós não sabemos se isso efetivamente vai acontecer. E aí que, diante de todo esse cenário, eu sei que muitos já começam a ficar com dúvida. Talvez, principalmente você que tem Via na carteira, e eu recebi essa pergunta esses dias lá no meu direct do Instagram. Bea, eu tenho Via, eu devo vender ela? E é muito difícil eu falar para você vender ou você comprar, porque eu não sei os riscos que você aceita tomar, eu não sei como é o restante da sua carteira, então isso é algo muito pessoal. Não posso simplesmente dizer compre e venda alguma ação sem entender toda a história por trás do porquê você tem aquela ação e como ela está trabalhando com o restante da sua carteira. Porque, por exemplo, eu, Bea, tenho 1% de Via. 1% de Via, se ela entrar em recuperação judicial, eu tenho certeza que minha carteira continuará performando muito bem. Agora, se você tem 20%, 30% da sua carteira em Via e ela entrar em uma recuperação judicial, eu tenho certeza que isso vai afetar demais a sua carteira. Então, eu trago isso para vocês entenderem as diferenças. Agora, vamos lá, vamos ver se eu consigo ajudar você nesse momento a decidir o que fazer com as ações de Via. Existe uma pergunta que precisa ser respondida. Você acha que esse plano de reestruturação de Via, que deve ir até 2025, ele vai se concretizar? Você ainda acha que Via tem chances de recuperar os seus fundamentos e voltar a crescer da Bolsa de Valores? Se você respondeu sim para isso, é claro que a posição você vai acabar mantendo ali dentro da sua carteira e até mesmo talvez aproveitando essas quedas bem abruptas no mercado para talvez melhorar a sua posição. Agora, se você tem uma grande desconfiança com esse plano, você acha que tem muita coisa que precisa dar certo ao mesmo tempo e que isso aqui não vai ser realizado de maneira efetiva e você acha que a Via ela pode acabar piorando ainda mais a situação, não adianta ser torcedor e manter as ações de Via na carteira. Às vezes você tá ali sabendo que talvez, eu acho que a empresa vai muito mal, mas eu vou ficar porque eu tô tendo um prejuízo danado. Gente, isso é coisa de torcedor. Às vezes o melhor é você zerar essa posição e alocar o recurso em alguma ação, alguma empresa que você acha que pode ter muito mais potencial, inclusive talvez de recuperar desse prejuízo que você teve em uma Via ou em alguma outra varejista, porque praticamente todas as varejistas estão trazendo prejuízos para os investidores. Então, essa pergunta, ela precisa ser respondida, se você acredita ou não na Via. Se você acredita, provavelmente você, inclusive, subscreveu a ação, você mantém a posição. Se você não acredita, eu não insistiria em ser torcedor, pegaria o que sobrou ali de recursos e alocaria em algo que talvez você julgue mais interessante para fazer essa fatia crescer pensando no longo prazo, beleza? Bom, pessoal, depois de mais de 20 minutos de resenha falando sobre Via, tinha tanta coisa realmente para falar. Eu espero ter entregue quase todas as informações, espero não ter esquecido nada, o roteiro hoje realmente foi grande, mas eu quero saber de vocês agora, o que vocês estão achando de toda essa situação de Via? Me contem aqui embaixo nos comentários, não esqueçam de dar uma olhada no relatório da Levante, que agora que tá acabando o vídeo eu também vou dar uma olhada. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.